Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 20, do capítulo 17. A moral foi enchendo na água, mas estava quente, depois vai dar para essa palavra. Também ligado isso, né? O pessoal enxerga a Bíblia. Vamos fazer a leitura então. Lucas 17, versículo de número 20, está escrito assim. Por favor, preste atenção agora. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de forma visível. Então, como se dirá, aqui está ele, ou lá está ele? Porque o reino de Deus está entre vocês. Disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está ele. Não vão nem o sigam. Obrigado. Não vão nem o sigam, porque como o relâmpago ilumina o céu de uma extremidade para a outra, assim será o caminho do seu dia. Tudo primeiramente é necessário que ele sofra muitas coisas, seja rejeitado. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé não veio de luz. Testando. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem foi revelado. Naquele dia, quem estiver pegado na sua casa não deve descer para apanhar os seus bens materiais dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não volte por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar e perder a sua própria vida preservará. Eu digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão em uma cama, uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será levada e a outra será deixada. Onde, Senhor? Perguntaram. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali haverão os abutres. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, fale conosco mais uma vez, no meio da tua palavra. Obrigado pelos louvores, pela palavra lida a princípio, pelas orações. Que o Senhor possa despertar em nós fé nesse dia e nos mostrar o caminho que nós devemos tomar para a nossa vida e ter o reforço desse caminho, para que assim nós possamos, ó Deus, caminhar em solo que de fato não vai desmoronar. Nós não queremos ser, ó Deus, como o povo que foi contra o Senhor, Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra a tua palavra, e o Senhor abriu a terra e eles foram consumidos, toda a casa deles foi destruída porque afrontaram o Senhor. Ai de nós de afrontarmos ao Senhor, livra-nos de pregar a Tua palavra, Senhor Deus, somente para agradar as pessoas. Ó Deus, põe em nossos corações sempre a verdade do Evangelho, que traz a graça, que traz a paz, que gera fé, que traz o arrependimento, que nos leva de fato para perto do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ok? Alguém já disse que o mundo aqui na Terra, né, está piorando porque nós estamos parando de pensar nas coisas do céu. Quanto mais o ser humano coloca a sua mente nas coisas da Terra, mais ele se torna egoísta, maldoso, toda sorte de coisas ruins acontece. Porque uma mente focada na Terra, né, é uma mente que está focada em coisas passageiras.
E se nós estivermos focados em coisas passageiras, nós não estamos então debaixo de um solo que é forte o suficiente para nos sustentar quando nós passarmos pelas grandes adversidades da vida. Eu posso dizer para você que todos nós que estamos vivos passamos por problemas e vamos passar por algum tipo de problema que seja o ápice da provação. Acredito que todos os seres humanos vão passar por problemas que sejam ápice nas suas vidas, ápice de provação, e nessa hora só vai ficar de pé quem de fato se apegar com o Senhor. E é isso que o Senhor Jesus vai dizer aqui, e eu quero comentar sobre isso. O tema da mensagem de hoje é "Não olhe para trás". Quando a gente fala sobre esse tema, a gente já lembra da mulher de Ló, e eu só contando um pouquinho para você a história, a maioria sabe. Existia uma cidade, duas, que estavam muito próximas, que se chamavam Sodoma e Gomorra. Ló, ele era parente de Abraão, sobrinho de Abraão. Ele foi morar lá com a sua esposa e as suas filhas, e lá era uma terra próspera, mas as pessoas eram ímpias, né? Nós temos o relato de que não havia hospitalidade nenhuma, algo que Deus zelava muito para que os judeus fizessem, era a hospitalidade. E quem entrava nessas cidades, eles eram pessoas que eram violentadas fisicamente, sexualmente. Tanto é que Deus enviou anjos ali na cidade de Sodoma, e o texto diz que os homens, dos mais velhos aos mais moços, eles queriam entrar na casa de Ló, que foi hospitaleiro e colocou esses anjos dentro da casa dele, e os homens espancavam a porta para que Ló abrisse, porque eles queriam violentar esses homens, os anjos. E o texto sagrado diz que Ló disse assim: "Eu tenho minhas duas filhas virgens, fiquem com elas". E eles disseram: "Nós não queremos elas, nós queremos que você solte esses homens, nós queremos ter relações com eles". Nós estamos falando então de uma cidade que cometia pecados muito grandes, mas principalmente a questão da falta de hospitalidade. Eles não faziam bem para as outras pessoas, eles eram extremamente egoístas, eram pessoas também extremamente carnais, nesse sentido. Não havia nenhum tipo de moral com relação à sexualidade, e isso é uma coisa séria, porque uma sociedade, quando ela perde a noção moral da sexualidade, ela não perde só a pureza, ela perde muita coisa, certo? Muitas coisas começam a ser desviadas. É só você pegar uma criança que foi desperta, para questões sexuais muito nova, você vê como o caminho é difícil. Por exemplo, a maioria dos homens, eles são apresentados à pornografia com 9, 10 anos. Isso é estudo, já tem estudo. 9, 10 anos, e não conseguem sair disso, porque é um padrão que traz uma distorção muito grande, e chegam aos 30, 40, 50 anos e vivem uma vida inteira assistindo pornografia e se masturbando, e de alguma forma tentando reproduzir isso dentro dos seus casamentos quando casam, porque a verdade é que nunca há uma satisfação dentro desses corações, porque eles estão muito acostumados com coisas diferentes. Então o casamento se torna pesado, as mulheres, elas se tornam algo que começam a ser desprezadas, só são usadas, principalmente nessa questão sexual. Então nós estamos falando sobre uma distorção completa da sociedade. Nós estamos falando da derrota da sociedade, Você vê, por exemplo, que há pouco mais de 50 anos atrás, quando aqui no Brasil se estabeleceu a lei do divórcio e ficou muito mais fácil as pessoas se divorciarem, muitas pessoas se divorciaram no calor da emoção, sabe?
E muitas famílias foram destruídas por causa disso, e infelizmente hoje a gente vive isso de uma forma muito normal. As pessoas, elas são casadas, elas brigam e elas já falam em divórcio, elas já falam em separação, elas já ameaçam separação e coisas nesse sentido. E isso é uma coisa muito séria, muito perigosa, que nunca deve ser usado por uma pessoa que serve a Deus. Então, Sodoma era uma cidade assim, uma cidade que tinha riqueza material, mas era uma cidade morta moralmente. E é isso que eu quero falar para você a princípio. Não adianta nós vivemos num lugar onde nós temos luxo, se não existe nesse local moral, se não existe vida espiritual, se não existe ética, sabe? É como eu falei alguns dias atrás, as pessoas podem ter dinheiro para comprar os travesseiros mais caros, com pena de ganso, comprar os lençóis mais refinados, né? As colchas mais bem macias, né? Com penas de ganso ou do que quer que seja. Essas pessoas, elas podem ter, né, a cama mais maravilhosa do mundo, as casas mais bonitas do mundo, os melhores carros, mas isso não compra felicidade, isso não compra a paz. A Bíblia diz que só Deus dá uma paz que excede todo o entendimento. Então nós estamos falando de uma cidade, Sodoma, que lá tinha tudo. Tanto é que lá Ló, ele estava muito próspero juntamente com a família dele. E acontece que o próprio Deus disse assim: eu vou destruir essa cidade, porque nela não existe pessoas que são justas. Não adianta nada você buscar crescer na sua vida financeira e profissional se primeiro você não colocar a sua vida espiritual e a sua vida moral em ordem. E olha, sempre dá tempo, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que perdoa pecados e que nós podemos confessar os nossos erros diante dele, para que a gente possa então sair de certos tipos de erro que nós acabamos cometendo. Eu já contei isso, já escrevi em alguns dos meus livros isso, mas dos 6 anos de idade até os 9, 10 anos, eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, ela é falecida, e desde lá ela me bulinava, né? Ela passava a mão em mim, colocava eu para passar a mão nela. Então assim, eu fui despertado para as questões de sexo com 6 anos, né? E acontece que essa tia minha, ela tinha deficiência, ela não falava nem ouvia, né? E um dia ela ficou grávida, eu tinha 7 anos. Eu pensava que poderia ser o pai, apesar de nunca ter tido algum tipo de relação assim. Mas eu cresci com uma cabeça e um coração totalmente disfuncional, sabe? E eu nunca contei isso para os meus pais, mas eu lembro muito bem de assistir na televisão propagandas contra a AIDS e essas coisas, e eu era aterrorizado, sabe? Eu cresci como uma criança realmente perturbada por essas coisas. E somente quando eu fiz 18 anos, eu fui para a igreja com 15, eu era criança perturbada, com 12 anos eu já bebia pra caramba, até cair, né? Eu experimentava de tudo o que tinha bem cedo, e só andava com pessoas mais velhas do que eu, porque é isso que o pecado faz. O pecado envelhece a nossa alma, sabe? Então eu só andava com pessoas bem mais velhas do que eu, e aquilo ali me fez um mal danado. E quando então eu me converti, a dificuldade, né, dos 6 anos você ser apresentado ao sexo e você ter que sair daquilo, foi muito difícil. Então, uma coisa que é muito importante e que eu sempre coloco naquilo que eu vou pregar e escrever é a necessidade do abandono da pornografia, porque isso é possível, né? Eu digo isso pela minha experiência própria, de uma pessoa que foi apresentado ao sexo com 6 anos, a pornografia, certo? E digo, é possível o ser humano sair disso.
Graças a Deus que hoje existem estudos, tá? Graças a Deus que hoje em dia a psicologia caminha nessa área, mostrando para as pessoas que esse tipo de comportamento, a pornografia, a masturbação dentro da pornografia é uma coisa ruim para a própria pessoa, para as suas próprias emoções, para tudo, né? Para tudo, para a sua vida social. Graças a Deus por isso. Então, quero te dizer que é possível. Se você orar a Jesus, clamar e pedir, o Senhor Deus é Deus que livra, porque uma vida dessa não vale. O pastor Jeová disse aqui, nós não fomos chamados mais para ser escravos do pecado, nós somos escravos de Cristo, e graças a Deus por isso, porque Cristo nos chama, não é, para uma escravidão que na verdade é uma alegria, porque ser livre não é poder fazer coisas erradas, né? Coisas que a sociedade considera errada ou que a palavra de Deus considera errada. Ser livre é você ter o poder de dizer, não, eu não vou fazer isso aqui. Tudo na sua vida que você diz, não, isso aqui eu não paro de fazer, é porque de alguma forma você está preso a isso. Porque eu tenho esse ponto baseado na Bíblia que é, se eu sou livre, eu posso parar de fazer, não é, qualquer coisa que eu estou fazendo, porque Jesus me libertou, a Bíblia diz, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, que tipo de comportamento que pode me controlar, sendo que Cristo me libertou? Se esse comportamento está me controlando, eu vou buscar Jesus e eu sei que pela graça Ele pode me libertar. Então, assim, eu vejo isso acontecer em outras áreas da minha vida também. Pois bem, então Sodoma caiu e a mulher de Ló, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Se você for lá hoje na região de Israel, você vai encontrar, né, um Mar Morto, que é um lugar salgado, e tem as rochas em volta do Mar Morto, que são rochas cheias de sal. Você pode pegar literalmente o sal, colocar na boca. Tem uma parte das rochas lá que elas se distanciaram e parece que tem assim uma estátua, mas que não tem o formato de estátua, mas ela está desassociada das outras grandes rochas. As pessoas costumam dizer que ali é a mulher de Ló que virou uma estátua de sal, mas isso é só por curiosidade. Mas o que eu quero dizer é que Jesus falou sobre ela, e aqui é que está o negócio. Ele cita ela, cita também Noé, e eu te mostro o que esse texto quer dizer. Os fariseus então chegaram em Jesus e perguntaram, como que nós vamos ver o reino? Você fala um monte de coisas, mas e aí? Como é que então se liberta? Como é que conhece o reino de Deus? Como que as coisas de Deus são apresentadas? E Jesus vai dizer o seguinte, olha, não adianta você olhar para o lado esquerdo e dizer o reino está ali, ou para o lado direito e dizer o reino está lá, porque o reino está dentro de vós. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que o reino de Deus, ele não pode ser encontrado nestas coisas que são apresentadas como novidades, coisas que as pessoas inventam, né? Jesus não fazia milagres para saciar a curiosidade das pessoas. Então não adianta você procurar o reino de Deus aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro de nós quando nós cremos em Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo. Quando isso acontece, a gente entende o seguinte, olha o que acontece, quando alguém crê em Cristo e recebe o Espírito Santo, essa pessoa, ela sabe que ela pode orar em casa, que Deus está ouvindo ela, fecha a porta do quarto e ora, e eu te ouço em secreto, disse Jesus, Mateus 6. Essa pessoa sabe que ela pode orar em qualquer lugar, como Jesus disse para a mulher samaritana, né? Ela perguntou, onde que ora? Dentro do templo ou em cima do monte? Jesus disse, olha, agora não precisam orar em cima do monte, nem dentro do templo, porque a oração que é aceita pelo Pai é em espírito e em verdade. Significa que aonde quer que a gente esteja, nós podemos orar, mas também o Espírito põe em nosso coração o que diz o autor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 29, que diz que nós não podemos parar de nos reunir, certo,
como congregação, porque é através da exposição da palavra que a fé continua sendo alimentada no nosso coração. Muita gente simplesmente pega a fé por quê? Porque não se alimenta da palavra. E a igreja é um lugar disso. Se você está numa igreja que prega a palavra, que você vê que não existe problemas, escândalos, aonde não tem essas loucuras todas que você vê aí na internet, então fica lá, ouve a palavra, cante hinos, adore a Deus, porque uma ovelha fora, certo, do rebanho, ela é uma presa fácil para qualquer lobo que passar comer ela, assim como uma brasa fora do braseiro, ela logo perde, certo, o fogo, porque ela não está junto com outras pessoas. Então eu sei que posso orar sozinho, mas sei também o significado da igreja, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a igreja somos nós, como disse Paulo. Cada um faz parte, certo, dessa igreja. Uns são olho, outros são a cabeça, outros são pé, isso, aquilo outro. Todos nós devemos ter uma função, então, no reino de Deus. Então o Espírito está dentro de nós. Então não cai nessa conversa de que naquela igreja ali hoje tem culto dos milagres. Não vale isso, o reino não está lá. Naquela igreja ali hoje é o dia da libertação, né, dos problemas sentimentais, dos problemas de alcoolismo, dos problemas de sei lá o que. Não vale isso. O reino de Deus não está ali, não está aqui. O reino de Deus, ele está entre nós. Nós estamos juntos, certo? Falando a palavra de Deus, orando junto. Nós temos que nos desapegar de todo tipo de artimanha que as pessoas usam simplesmente para tentar puxar o nosso coração por meio das nossas emoções, para que a gente possa ir lá, dar dinheiro para eles, fazer o que eles querem. Isso não é o Evangelho. Eu estou te dizendo que você encontra Cristo Jesus por meio da exposição da palavra. Então não está lá e não está cá. O Evangelho está dentro de cada um de nós agora, que estamos o quê? Recebendo a palavra. Recebendo a palavra que gera fé, como diz Romanos 10, versículo 17. Então não seja como os fariseus, que estavam procurando o reino de Deus aqui e ali, e Jesus dizendo: o reino está dentro de vocês. O reino era o que? Cristo representou o reino. O próprio discípulo teve dificuldade. Filipe disse: mostra para a gente Deus. Jesus disse: vocês estão me vendo, eu sou Deus. Então às vezes nós temos dificuldade, mesmo estando tão perto de Deus, a gente tem essa dificuldade de ver que é Ele, sabe? Então a gente está sempre esperando um arrepio a mais, um sonho, sabe? A gente está sempre esperando uma profecia, a gente está sempre esperando um milagre. E na verdade o Senhor Deus, Ele é todo poderoso, né? Eu já falei, vou repetir, porque alguns de vocês não sabem. Você sabia que aqui era um terreiro de macumba, antes da igreja vir para cá? A gente está aqui há 1 ano e 3 meses, sabe? Todo lugar que a gente vai aqui, o pessoal pergunta: vocês são da igreja onde era o terreiro de macumba? A gente fala: Aí, muitas vezes já vieram prestar serviço aqui e falaram: não, aqui era o terreiro de macumba, né? Mas vocês já expulsaram tudo? Eu falei: expulsamos tudo. Como que vocês fazem? Nada, a gente só ora e lê a Bíblia. Então as pessoas acham que nós deveríamos entrar num lugar que era um terreiro de macumba e sair jogando óleo ungido, que não existe, tá? Na Bíblia, o negócio de ungir com óleo é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, em Tiago, capítulo 5, verso 17, diz que quando alguém estiver enfermo, chame o presbítero e que ele possa passar o óleo. O óleo era medicinal nessa época. Você vai lembrar da história do bom samaritano que estava lá caído no chão, do homem que estava caído no chão, espancado. O bom samaritano pegou ele e passou o que nas feridas dele? Passou vinho e passou óleo, ok? E aí o que acontece? Levou ele lá para ser cuidado no hospital que tinha lá, pagou a conta, por aí vai. Então as pessoas acham que nós devemos entrar em um lugar e devemos jogar óleo para tudo quanto é lado e fazer uma grande roda de oração e começarmos a dizer: sai daqui, Exu, caboclo, sei lá o que, sei lá das quantas.
A gente não entende o poder do Deus que está conosco. Ele disse: o meu Espírito estará sempre com vocês, e o Espírito que está convosco é maior do que o Espírito que está nesse mundo. Não há medo que possa ser colocado no nosso coração por meio dessas coisas ruins. Deus está conosco, nós podemos confiar nele. Então, nós nunca jogamos óleo nas paredes, nós nunca fizemos nada disso. Nós sabemos que o que santifica um lugar são o quê? Pessoas unidas, que oram, que ouvem a palavra de Deus, que cantam a palavra de Deus. Porque ambientes, eles não podem portar espíritos. Escute o que eu estou te dizendo. Olha, ambientes não portam espíritos. Você vai dizer: ah, pastor, mas tem lugar que tem espírito sim, que porta bate, panela bate, isso e aquilo. Se você crê em Jesus, a Bíblia diz que espírito só entra em ser humano e animal, só. Agora, acreditar que espírito habita ambientes, isso não existe, ok? Por quê? Porque ambiente é algo que não tem vida, e demônios são seres espirituais que podem, hora ou outra, dependendo do espaço que dão a eles, entrar em pessoas ou em animais. Então, esse medo que as pessoas têm, fizeram uma macumba para mim, o ambiente que eu estou, eu acho que é prejudicial, a sala que eu trabalho, eu acho que alguém veio aqui e fez um trabalho. Esquece isso, sabe? Maior é o Deus que está comigo e que está com você. Então, deixa essa conversa para trás. Então, sabe o que Jesus está dizendo? Que o reino está conosco. E sabe o que mais ele está dizendo? Olha o que ele vai dizer aqui no versículo de número 25. Contudo, primeiramente é necessário que o Filho do Homem morra e seja rejeitado por essa geração. Ele está dizendo que as pessoas matariam ele porque não entenderiam que o reino estava lá dentro. É isso que acontece, sabe? Tem muitas igrejas que pregam a palavra de Deus que estão morrendo. Por quê? Porque ninguém quer ofertar e dizimar nessas igrejas. Porque aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de escarcéu, show. Eu não vou chegar aqui e ficar falando para você que você tem que ficar dando dinheiro para a igreja, entendeu? E aí, se eu não falo isso, você não dá. E se você não dá, a igreja o quê? Ela não vai ter condição de sustentar. Mas aí você vai nessas outras igrejas que os caras são malandros, sem vergonhas e exploradores, eles pedem, e o povo o quê? Dá. Então o ser humano é o quê? Besta. Vocês viram, né, o caso daquele menino de 14 anos, enganando o povo? Como é que pode, gente? Pessoas adultas, gente formada, mulher, mãe, vó, chega um menino lá dizendo: eu rasgo o seu exame de câncer, para de tomar remédio, isso, eu sou profeta. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, graças a Deus que uma vez, né, nesse Brasil, o Conselho Tutelar fez alguma coisa, né, que foi retirar ele, né, das igrejas e também das redes sociais. Está impedido, então, de exercer essa falcatrua. Um moleque de 14 anos já preparado, certo? Enganando as pessoas, pedindo pix de 10 mil reais para os outros na internet e os outros dando. Certo? E os pais, gente, não tem nada acontecendo. Ah, é melhor tá pregando do que tá roubando. E esse menino tá roubando, gente. Esse menino é o quê? Ele é um charlatão. Então, graças a Deus que parou isso, né? Então, olha, eu quero te aconselhar de todo o coração. Talvez você nunca mais vai ouvir isso de um pastor, porque a vida muda muito. Talvez a gente nem se encontre mais, né? Eu espero te encontrar, mas eu estou dizendo assim, né? A vida é muito rápida, né? Talvez você nunca mais ouça isso de um pastor, mas eu vou te dizer uma coisa: se um dia você tiver que procurar um lugar para ouvir a palavra de Deus, vá num lugar aonde a pessoa está pregando a Bíblia, aonde existe silêncio para as pessoas pensarem no que está sendo dito, onde existem louvores em que a igreja está cantando. Não é um show que está acontecendo, a igreja está louvando junto, certo? Vá em igrejas que sim, vão falar de oferta disso, vão, mas essas igrejas, elas nunca, certo, vão te oprimir,
mas vão mostrar para você que isso é o que? É uma graça de Deus, é uma bênção de Deus você poder ajudar a igreja que faz esse trabalho, que é o trabalho de conscientização e de bênçãos espirituais e de ajudas sociais, né, para a humanidade, para as pessoas que precisam. Então, só vá se for num lugar desse. Se entrar num lugar diferente, certo? Não tenha medo de ir embora. Vá embora desse lugar, tá bom? Então, fica essa palavra. Então, mesmo que você nunca mais venha aqui, escolha um bom lugar para você estar, para que você não perca o seu tempo e depois saia decepcionado, depois não queira estar em lugar nenhum, tá? Porque na verdade nós precisamos conservar a nossa fé. Verso de número 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. 27. As pessoas comiam e bebiam, Jesus está dizendo, né? Ele foi crucificado porque ele falou isso aqui, que a gente está falando. O rei não está aqui nem ali, é o que eu estou fazendo, Jesus está dizendo, pregando essa mensagem. Aí Jesus disse, o que vai acontecer antes dele voltar pela segunda vez? Como aconteceu nos dias de Noé. O pessoal comia, bebia e se casava. Noé construía a arca e pregava dizendo que o Senhor enviaria a chuva. Ninguém acreditou e o mundo foi destruído através da água, através do dilúvio. Deus disse que isso nunca mais ia acontecer, botou um sinal no céu, que é o arco-íris. Depois o Senhor Jesus vai citar o caso de Ló no verso 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia da vinda do Filho do Homem. Então, Jesus ele vai voltar. E a minha pergunta é: como está o nosso coração? O nosso coração ele está voltado somente para o comer, o beber, o se divertir, o comprar, ou fazer o que, sabe? Às vezes a gente só pensa nisso. Para pensar aí, sabe? Você vive em função de quê? Será que você não entende que uma hora as coisas elas podem acabar? Será que você não acredita que tem lugar nenhum? Se você não acredita, tudo bem, você vai viver aí, a Bíblia vai mostrar que, né, você acreditando ou não, existe um destino, né? Então, eu não vou discutir nada disso com você, mas você vive em função de quê? Jesus ele disse que as pessoas viviam em função de plantar, colher, casar, comer, beber, comprar coisa, vender coisa, construir coisa. E esse era o quê? Esse era o modo operante que ocorria em Sodoma. É o que eu estou dizendo. E hoje em dia o mundo está assim. A gente vive em função disso. Cadê a nossa devoção espiritual? A gente acorda e pelo menos faz uma devocional. As pessoas acham muito vir na igreja 2 vezes por semana. Por favor, nós temos o quê? 178 horas na semana. Se você vir na igreja 2 vezes por semana, você perde 3 horas. Se você for contar o tempo que você se desloca da sua casa, daqui para lá, vamos jogar lá para lá, 5, 6 horas você vai perder por semana por estar ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus, falando do Senhor. Vai sobrar 72 horas para você, né? E se você trabalhar ainda numa jornada aí de 8 a 6, né, você ainda vai ter um espaço bem grande para atividades de lazer, certo? Atividades de descanso, e ainda vai sobrar 6 horas. Eu fiz as contas todas certinhas, tá? Então você vai ter muito tempo, só que as pessoas acham que isso é demais. Por quê? Porque elas não priorizam a vida espiritual. E é por isso que o apóstolo Paulo disse assim: olha, só entende as coisas de Deus quem é espiritual, quem não é espiritual não entende. Então essas pessoas só vivem procurando isso, né? E é óbvio que a gente corre atrás, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa de comer, a gente precisa pagar as nossas contas, mas a vida é só isso, sabe? Isso vai acabar te matando uma hora ou outra. Se você viver só para isso, você vai morrer, e vai morrer antes da hora, porque você ou vai infartar, vai dar um treco, alguma coisa lhe acontece. A vida passa muito rápido, sabe? Muito rápido mesmo. Você pode pensar aí, ó, há pouco tempo atrás, quantos anos você tinha?
30, 35, 25, 20, passou rápido pra caramba, né? Então o que acontece? Jesus está falando sobre isso, priorizar a vida espiritual, porque se você não priorizar, vai ter um monte de coisa para te distrair, comprar, vender e tudo mais aqui. E aqui o cerne da mensagem é esse, verso número 31. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa, não desça para entrar dentro de casa e apanhar algum bem material. Semelhantemente, quem estiver trabalhando no campo, não volte para sua casa para tentar pegar alguma coisa. Lembre-se da mulher de Ló. O que foi o problema da mulher de Ló? A mulher de Ló, ela estava indo embora. Deus disse, certo, para Ló, para ele fugir da cidade. Ele, as filhas, certo, e a mulher. E eles fugiram antes de Deus destruir. Só que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Só que essa definição que a gente tem em português, ela é muito rasa, do só olhar para trás. O que acontece é que o coração dela desejou o que estava ficando para trás. É como se Deus estivesse dizendo: olha, não vale a pena viver em um local que só te dá dinheiro. Eu vou te levar para um local onde vai haver vida espiritual. E olha, ele tinha vida espiritual vivendo com Abraão e ele era próspero, hein? Só que aí deu uma briga lá, porque esses caras eram tão ricos que ele escolheu ir para Sodoma, que era uma cidade que tinha uma aparência muito boa, e as pessoas pareciam, né, muito ricas, e ele foi para lá. Então, quando ele está indo embora e a mulher dele vira para trás, não é só uma questão de eu vou olhar o fogo, vou olhar como que a cidade está sendo destruída. O que aquilo ali representa é, ela não queria viver as coisas de Deus em primeiro lugar. O coração dela estava apegado aos bens materiais. A mulher de Ló, ela é um exemplo claro para nós de alguém, como disse Jesus aqui, que vê que tudo está acabando, mas ainda quer entrar dentro de casa para pegar alguma coisa, para tentar ir embora. Mas não adianta. Acho que você já deve ter pensado sobre isso, né? Se o apartamento que você mora, ou a casa que você mora estiver caindo, quais são as 3 coisas que você pega antes de ir embora? Estou falando de bem material, esquece as pessoas. Quais são as 3 coisas que você pega de mais valor? A gente pensa sobre isso, né? O Senhor Jesus aqui, ele está dando um alerta, falando justamente contra essas coisas. Então a mulher de Ló é esse exemplo de um coração que não dá, mesmo saindo, tirando os pés de Sodoma, Sodoma está dentro do coração dela. Então, não adianta só estar na igreja, nós precisamos orar a Deus e pedir que Ele limpe o nosso coração. Não adianta só a gente vir na igreja, a gente precisa pedir: Deus, me ajude a priorizar o que é espiritual. Como Jesus disse, né, que Ele deve ser amado em primeiro lugar, acima de tudo. Se Cristo Jesus for o seu amor maior, todas as demais coisas na sua vida serão abençoadas. É o que a palavra de Deus ensina. Simples? Simples? Sim. Só que existe um monte de renúncias que a gente tem que fazer no meio do caminho para isso acontecer. Então, para a gente ir para o encerramento da palavra, o texto vai dizer o seguinte, verso 34. Eu digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão na mesma cama, e uma será levada e a outra será deixada. Eu esqueci de ler um versículo aqui, só para que você possa entender, porque esse texto é escatológico, então só para você entender um pouquinho a respeito do final dos tempos. No verso 22, Jesus disse assim: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão vocês: está lá e cá e tal. Verso 24, prestem bem atenção nesse verso, por favor, se puder estar na tela. Verso 24, porque como relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Por favor, coloque isso na sua mente, porque você não vai conseguir encontrar respaldo bíblico para o que te ensinaram, que é uma palavrinha chamada arrebatamento. Tem gente que acha que vai acontecer um arrebatamento onde os cristãos eles vão sumir, as suas roupas vão ficar, os aviões vão começar a cair, os carros baterem,
não existe, certo, duas vindas de Cristo, só existe uma, e ele está sendo claro. Ele disse: quando eu voltar, assim como o relâmpago que vai de um lado para o outro, vai ser claro para todo mundo que eu estou voltando. Então Jesus vai voltar por uma última vez, certo? O arrebatamento, infelizmente, ele foi colocado dentro da cabeça, principalmente nossa, né, da ala protestante, porque nos anos 80 criaram um filme chamado, né, Arrebatamento, e nesse filme eles criaram então essa teoria de que as pessoas iriam sumir do nada e que as roupas iam ficar e tudo aí vai. E aí os pastores, eles começaram a fazer pregações em cima disso, sabe? Como se isso fosse uma realidade, como se fossem primeiro subir algumas pessoas e as outras fossem ficar. Esses dias o irmão até perguntou para mim: pastor, mas e as pessoas que vão subir? As outras vão ficar, mas em Apocalipse diz que o Senhor vai retirar o Espírito Santo. Como é que elas vão se converter? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que converte do pecado, da justiça e do juízo. A resposta é, né, o Espírito Santo não vai ser retirado. Nós vamos estar aqui quando Cristo voltar, porque Cristo vai voltar para nos transformar no nosso corpo de glória, porque se a gente estiver aqui na terra ainda, né, vivo, o nosso corpo será transformado num corpo semelhante ao de Jesus quando ele ressuscitou, e nós vamos subir com ele, né, e ele vai julgar a terra inteira, vai destruir todos os seus inimigos, seus adversários. Então não existe isso de arrebatamento secreto. Se você encontrar aí na sua Bíblia, a gente pode conversar sobre isso, mas Jesus está dizendo isso. Então o texto aqui do verso 35 que diz, 34, eu digo, naquela noite, duas pessoas estarão na cama, uma será levada e a outra será deixada, quer dizer justamente isso. Vai ter marido e mulher dormindo junto, e o que? E Cristo veio no céu e simplesmente, por exemplo, o marido diz: eu não vou sair de casa, conquistei isso aqui tudo, eu vou embora, vou nada, vai você. Então a mulher vai e o marido fica. Então é possível você viver a vida inteira do lado de uma pessoa e você ir para o reino dos céus e essa pessoa não, porque a salvação é individual. A salvação, né, ela precisa ser algo que a gente se aposse dela, né? E o texto abaixo diz no verso 35: duas mulheres estarão trabalhando juntas, moendo trigo juntas, uma será levada, a outra não. Uma vai ficar, vai falar: isso é tudo bobeira, assim como o povo falou quando começou lá a chover na época de Noé. Isso é bobeira, Deus destruiu o mundo por água. Continuaram vivendo lá, com Ló do mesmo jeito, sabe? Ninguém achou destruir Sodoma, uma das cidades mais ricas daquela época. Não, o povo ficou lá de boa, morreu geral. Jesus está dizendo o seguinte, que as pessoas vão estar muito próximas, uma do lado da outra, e às vezes você vai estar aí com o seu coração firme em Jesus, e a pessoa do seu lado só pensando em dinheiro, só pensando em coisas desse mundo, só pensando em coisas que são passageiras. E isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Então, eu termino essa mensagem dizendo que nós não devemos olhar para trás quando nós começamos a ter a ciência que nós estamos tendo uma direção espiritual de Deus que está nos puxando para frente. E isso é uma coisa que a gente sente no coração, sabe? A gente sente no coração quando é Deus que está puxando a gente para frente, sabe? Para que a gente possa crescer espiritualmente. E quando Cristo puxa a gente para frente, a gente começa a perceber que a gente está carregando um monte de mochila, um monte de mala, e não dá para segurar esse tanto de coisa. E aí a gente começa a perceber que a gente vai ter que ir largando um monte de mala e mochila que a gente está carregando junto. Está entendendo? Isso precisa acontecer. Precisa muito acontecer isso, né? Eu me lembro bem quando Cristo visitou meu coração, era muito claro que Ele estava me direcionando para um caminho melhor. E esse caminho melhor primeiro começou a se manifestar principalmente nas coisas que eram mais assim externas para as pessoas, né? Porque
Até então, eu era muito novo, 14 anos, fumava desde os 11 anos. Isso era uma coisa assim, dentro da minha família, inadmissível, porque ninguém fumava, né? Eu bebia com 14 anos, isso era inadmissível. Então, assim, era uma tristeza geral para a família, esse tipo de coisa. E quando eu percebi que era Cristo que estava me visitando, e eu comecei a entender que essas coisas que eu iria largar, além delas serem coisas que Cristo estava me puxando, elas estavam fazendo bem para o meu corpo e fazendo bem para as pessoas à minha volta. Eu comecei a entender então o que é uma vida espiritual quando ela começa a ser despertada, sabe? Aquilo ali tudo começa então a fluir. Então você não tem mais tempo a perder para ficar segurando algumas coisas. A sua vida tem que andar e você não pode segurar mais essas coisas. Então eu quero que a gente faça uma oração agora, e essa oração é: Senhor, me ajuda a deixar para trás aquilo que eu estou percebendo que está atrapalhando a minha vida espiritual de avançar. E eu vou dizer para vocês, a maioria de nós estamos sendo atrapalhados de avançar espiritualmente por causa do dinheiro. O dinheiro, ele é um Deus que tenta nos cegar, nos destruir, nos matar constantemente. E a última palavra que eu uso, que Jesus usou, foi de um homem que trabalhou muito, construiu um celeiro, e depois disso ele derrubou aquele celeiro, trabalhou, construiu um celeiro maior, guardou um monte de coisas, estava rico, e ele disse: agora vou desfrutar da minha riqueza. Mas chegou a hora que ele morreu, né? O texto diz que chegou a hora que a vida dele chegou ao fim. Que Deus nos livre disso, que Deus nos livre de que a gente chegue no final da nossa vida, né, fazendo isso, tendo lutado a vida inteira por um sonho, e chega ao final da nossa vida quando a gente está perto do sonho, ou coisa nesse sentido. Você pode se colocar de pé, por favor, para a gente orar? Vou falar uma coisa que vai te assustar um pouco, mas é a verdade. Cristãos, eles não vivem para correr atrás dos seus sonhos. Cristãos vivem para andar atrás do seu pastor, que é Jesus, tá? Andar atrás do seu pastor, que é Jesus, é você viver sonhos. Então, Jesus Cristo não vai te destruir, não vai destruir a sua alma, né? Mas Ele pode destruir alguns falsos sonhos, porque a gente costuma delirar também, tá? Então, o que eu quero dizer é só isso: você precisa andar atrás de Cristo, não dos seus sonhos. Porque quando você anda atrás de Cristo, ele entra na sua alma e começa a separar dentro de você o que de fato é sonho e o que é delírio, o que é sonho e o que é fantasia. E quando ele joga no chão essas fantasias e esses delírios, aí então a gente pode dizer que Deus, ele frustra os nossos sonhos. Tempo atrás eu li um livro que tinha esse nome, que era Deus, ele vai frustrar os seus sonhos. É isso que Deus faz, né? Não frustrar sonhos de verdade, mas frustrar delírios e fantasias que nós carregamos no coração. Podemos orar? Peça a Deus isso, que Ele possa nos ajudar a seguir Ele acima de tudo, em primeiro lugar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse dia. Sabemos que a nossa vida é para a glória do Teu nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos fortalecer na fé. Sabemos que não é fácil ouvir esse tipo de palavra, mas nós te pedimos, nos ajude em nome de Jesus a termos a nossa vida espiritual em primeiro lugar. A vida é muito curta, mas não sabemos o que vai acontecer amanhã, e é por isso que nós queremos, ó Deus, estar totalmente abertos ao Senhor, porque se a nossa vida acabar amanhã, nós queremos ter a certeza de que nós estávamos andando na direção certa. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Não nos deixe viver, ó Deus, somente atrás de dinheiro e de coisas materiais. Eu sei, Senhor, essas coisas elas são muito fascinantes, elas dominam o nosso coração. Às vezes é tão difícil parar de pensar
nessas coisas, a gente está sempre procurando, a gente não pode ser hipócrita de dizer que não. A gente está sempre pensando em obter alguma coisa a mais, ó Deus, nas questões materiais. E é por isso que nós te pedimos que o Senhor arranque de nós, ó Deus, esses sentimentos que vêm através desse Deus que o Senhor chama de Mamon, que tenta guerrear contra o Senhor. Mas o Senhor diz: não há como servir a Deus e servir a Mamon ao mesmo tempo. Ou tu servirá a Deus ou servirá a Mamon. Que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor nos liberte de Mamon, que o Senhor abra o nosso coração para que nós possamos ver espiritualmente o caminho que nós devemos seguir. Que Deus traga para nós o entendimento de que não vale a pena ter tudo que essa vida oferece se nós estivermos espiritualmente mortos. Não adianta, Senhor Deus, estar dentro de Sodoma, mas não ter mais vida espiritual. Não adianta estar ali na terra nos dias de Noé, mas não se preocupar com a pregação do arrependimento que Noé estava fazendo, dizendo àquele povo que o Senhor iria julgar os pecados. Senhor, nós te pedimos, aumenta a nossa fé mais uma vez. Ó Deus, quem sabe muitos de nós já oramos muitas vezes na nossa vida com pureza no nosso coração, e as nossas orações eram por pessoas. Nós intercedíamos por pessoas que nós queríamos que conhecessem ao Senhor. Nós intercedíamos para que as pessoas pudessem enxergar o Evangelho. A gente orava agradecendo, chorava na Tua presença. Nós adorávamos o Teu nome, falávamos de todas as qualidades e dos Teus atributos. E muitas vezes tudo isso vai sumindo do nosso coração, e as nossas orações vão sendo: Deus, me dê isso, me dê aquilo, abre essa porta, abre aquela outra. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a Te buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não vamos procurar o reino na esquerda nem na direita. Nós não vamos mais ser dominados pela nossa ganância. Nós não queremos ir atrás dessas pessoas que querem nos iludir, dizendo: vem aqui, porque aqui tem uma campanha que você vai prosperar. Vem aqui tem uma campanha que você vai ser livre, liberto, vai se desprender do que está amarrando a sua alma. Mas não queremos andar na direção desses charlatões que prometem vitória em 7 passos para enriquecer, 7 passos para ter uma vida sentimental abençoada, 7 passos para ter as emoções curadas. Livra o nosso coração dessa burrice, Senhor, dessa mentalidade fraca. Ajuda a gente a não ficar impressionado com esses coaches de internet que, ó Deus, na maioria das vezes não construíram nada, não amam a Jesus, usam as palavras de Jesus só para falar de dinheiro, só para falar de coisas desse mundo. Eles não estão falando da fé. Parece que falam porque querem citar Salomão, querem citar Jesus, querem citar Davi, querem mostrar que conhecem alguma coisa, mas não entendem nada da fé, nunca dobraram joelhos. Estes nunca tiveram seus joelhos com calos. Essas pessoas nunca ficaram sem voz depois de passar uma noite inteira orando em voz alta. São pessoas que nunca derramaram lágrimas da presença do Senhor, não lágrimas de decepção, mas lágrimas de alegria, porque a presença do Senhor é que está conosco. Nós queremos isso na nossa vida, Jesus, porque nós sabemos, ó Deus, apesar de sermos adultos e termos as nossas responsabilidades, a vida espiritual é a maior coisa do mundo. E logo mais Jesus vem, porque Ele vem como um relâmpago, de um lado ao outro do céu, seja aqui, seja no Japão. Todos vão ver Cristo descendo com os seus anjos, e Ele vai pegar os seus com a mão direita. O nosso corpo será glorificado. Nós participaremos de tudo que Cristo irá fazer. E todos aqueles que escolheram o lado da iniquidade, o lado da materialidade,
o lado de uma vida fraca, ficarão presos nas mãos de Cristo, que assim os esmagará, porque a sua palavra diz que o livro, ele será aberto, e somente aqueles que andaram contigo estão no livro da vida. Mas o livro em que o Senhor diz que abre os 7 selos, ali estão a ira do Senhor, que será jogada sobre aqueles que não creram e que estão na face da terra. Senhor Jesus, obrigado por podermos orar assim. Aceita o nosso cântico nesse momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Vamos cantar o hino, por favor. Com a melodia, ele me encontrou e cercou com uma canção que me perdoou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhi o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abriu para eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me restaurou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu para eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me restaurou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Qualquer dia Jesus está voltando aí, que a gente esteja preparado. Se assente um minutinho, a gente vai encerrar. Eu espero que Jesus volte. Se Ele não voltar e eu morrer, eu quero que esteja escrito na minha lápide: Ele falou de Jesus aonde Ele passou. Eu quero só isso, tá? Eu quero que... Tá escutando, né, amor? Ele falou de Jesus aonde Ele passou. Não interessa a idade que eu tenho, ponha só isso.